dizer, primeiramente, que a obra do Marx é marcada por uma descontinuidade. O próprio conceito de história é formulado a partir, fundamentalmente, dos escritos como a Ideologia Alemã em 1845-46. Antes disso, Marx está preso a uma ideia, de uma problemática humanista, que visa procurar caracterizar o que é o homem. A questão central que orienta a pesquisa do Marx é o que é o homem. Então, alguns conceitos vão ganhar centralidade. O conceito de alienação, o conceito de emancipação humana, o conceito de natureza humana, ser genérico, etc. Então, Marx está preocupado em discutir aí por que o homem se encontra alienado do ponto de vista político, né? Ele tem as suas potências, a vontade política suprimida ou dominada pelo Estado. A mesma coisa vale para a religião, para o processo de trabalho. E, a partir da ideologia alemã, Marx formou uma nova pergunta, que permite a construção de uma teoria da história. O Marx formula a pergunta justamente o que é história. E, a partir daí, passa a ser centrais conceitos como modo de produção, forças produtivas, lutas de classes, formação social, relações sociais de produção, revolução social. Nota, né? Uma coisa é falar da emancipação humana, outra coisa é falar em revolução social, luta de classes. É uma ruptura teórica fundamental que ocorre na obra de Marx e que ele, então, portanto, passa a valer-se desses conceitos para pensar o desenvolvimento das sociedades humanas ao longo da história, de modo que posso falar de um escravismo, do feudalismo e do modo de produção capitalista. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a análise do Marx não pensa só a história como mudança. O conceito de história não é a história apenas como mudança social, como transição. Talvez isso fique muito claro em obras como o Manifesto Comunista, que ele escreveu com Engels, né? Essa ideia da luta de classes, dos antagonismos, né? Se expressando na conjuntura de 1848. Mas em outras obras, especialmente no Capital, a ideia fundamental é pensar a história como reprodução, a história como permanência. Quais são os elementos que garantem a reprodução daquele tipo de relação social, como o capital, por exemplo, né, ao longo de determinado período, né? Então, nesse sentido, ele constrói uma outra concepção de história, que é juntando com aquela, possível dizer o seguinte: encontra-se em Marx a formulação da história como mudança e como reprodução. É necessário ter essa chave explicativa para a gente entender um pouco o seu percurso analítico e os conceitos fundamentais que ele trabalha, como eu já fiz alusão, né? Conceito de modo de produção, conceito de formação social e outros mais. A questão central discutida pelo Marx em suas obras de maturidade é exatamente como é que funciona o capitalismo. O que é o modo de produção capitalista? Sua obra magna, né, a sua obra mais relevante, O Capital, de 1867, buscava justamente formular uma teoria do econômico do modo de produção capitalista, procurar mostrar como é que se organiza as relações sociais sobre o capitalismo. Então Marx empreendeu uma crítica radical à ideologia jurídica burguesa. A burguesia, no seu projeto de combate ao feudalismo, colocou o homem no lugar de Deus. E a ideologia humanista, que aparece sobre a ideia de todos os homens são iguais perante a lei, né? Essa igualdade, a ideia de cidadania, ela tem a função justamente de ocultar as contradições de classe. E esse é um elemento que o Marx vai procurar justamente ultrapassar, né? Ou seja, quando está analisando o mercado de trabalho, as relações entre os trabalhadores com os empresários, Marx diz, bom, no campo da circulação do mercado de trabalho, eles aparecem como entes livres e iguais. Um vende a força de trabalho, o outro compra. Mas essa relação é uma relação contratual jurídica. Por trás dessa relação contratual jurídica se constrói uma relação de exploração e de dominação de classe. Então, esse elemento é um elemento que tem uma grande atualidade para a gente pensar a sociedade contemporânea, né? Que é justamente como que essa ideologia que nos interpela a todo momento como iguais oculta uma relação de dominação, de exploração, em processos como a crise, que são instaurados aí pela crise de 2008, que se instaura como uma crise econômica fundamentalmente, ela abre um
um processo para mostrar como é que essa ideologia ela mascara essas contradições. Então, por exemplo, na crise de 2008, o Estado, quando teve que socorrer alguém, socorreu fundamentalmente banqueiros industriais que viram suas empresas quebradas. Né? E a lógica hoje que se tem na Europa, hoje para muitos países, é o quê? Ajuste fiscal, corte de direitos sociais. E isso está se propagando pelo planeta todo. Então, nesses momentos mostra claramente que o Estado está muito além de representar a humanidade e a sociedade em geral, mas o Estado tem um caráter de classes, tem interesses que predominam nesse Estado. Né? O Estado não é como alguns querem apresentar hoje, como um árbitro, né? Que sempre acomoda todos os interesses. Não, sempre tem interesses que são priorizados pelo Estado. E esse elemento é fundamental para a gente compreender hoje o capitalismo. Acho que está em Marx essa ideia, essa relação entre Estado e classes sociais, e nos coloca também diante do desafio de pensar o caráter desse reascenso das lutas sociais. Né? O Marx, quando formula, né, a ideia do comunismo como movimento real, pensando que o movimento real que visa a extinção do Estado e das classes, ele também está preocupado, né, com essa construção de uma sociedade para além, né, do capitalismo. E essas lutas, de alguma maneira, por mais que elas não apresentem claramente esse objetivo anticapitalista ou o mesmo socialista claramente formulado, elas trazem consigo essa ideia da emancipação, da mudança, de que isso aqui que está aqui não serve. Né? Então Marx tem, acho que, uma grande contribuição para dar, tanto para o ponto de vista do pensamento acadêmico, né, ou social, de uma maneira geral, quanto para as lutas. Né? Pensamento acadêmico quanto crítica do capitalismo, e para as lutas quanto esse pensamento que visa formular a ideia da revolução, que visa pensar o socialismo, a possibilidade de transcender, né, de romper com o capital. Então esses são elementos que são bastante atuais, eu acho que, para a conjuntura que nós vivemos. Quem é que tá botando dinamite na cabeça do século? Quem é que tá botando tanto